O dia 5 consagra-se o Dia Mundial do Ambiente e o dia 8 consagra-se o Dia Mundial dos Oceanos. Eu sou o Paulo Trovoada, tenho dado sempre o meu contributo nos fóruns do ambiente, tenho acompanhado esse desenvolvimento desde os anos 90, desde os acordos de Kyoto e o Acordo de Paris. Estes dois acordos foram um marco histórico, apesar que as grandes potências como os Estados Unidos não ratificaram os acordos, e a China e a Índia não tinham tanta conveniência, e eu, como africano, tenho dado sempre meus contributos. E a temática que eu exponho às Nações Unidas e ao Fórum do Ambiente é com o ambiente cada vez mais poluído e os oceanos cada vez mais ácidos. As minhas pesquisas endossam um alerta que o mundo tem que estar preocupado. Os seres humanos e a natureza estão em curso de uma colisão. Não restam mais do que alguns séculos para que se perca a chance de evitar o desastre. O relatório que faço diz o seguinte: que as práticas dos homens põem em risco a vida e que pode alterar tanto o mundo e que este será incapaz de sustentar a vida da maneira como conhecemos. A destruição da camada do ozônio, a poluição das águas fluviais, a poluição dos oceanos e dos mares põem em risco e faz com que os oceanos e os rios fiquem mais ácidos e os níveis de aquecimento dos oceanos sobem e comprometem o planeta Terra. A raça humana e a biodiversidade animal e o ecossistema marinho. O desmatamento da fauna e da flora e a perda da fertilidade dos solos e a extinção de muitas espécies de animais, vegetais e marinhas são citados como grandes problemas urgentes que têm que ser tratados. A nossa interferência na rede interdependente da vida planetária poderá desencadear efeitos generalizados, incluindo o colapso dos sistemas biológicos, cuja dinâmica não vamos entender perfeitamente. Nós, africanos, devemos contribuir para um universo mais saudável, mais sano, e devemos contribuir com a economia do conhecimento, com a economia circular, porque senão vamos comprometer as gerações vindouras. E alerto ao mundo como foi que o turbulento mundo de hoje chegou ao ponto em que está. O que o futuro nos reserva? Já pensou nisso? Muitos se sentem tanto perdidos diante da situação do mundo. Realidades como guerras, doenças, criminalidade fazem as pessoas se preocuparem com o que será do futuro. Os líderes governamentais oferecem pouca esperança, mas a fome nem sempre é causada por falta de alimentos. O suprimento de alimentos do mundo nas últimas décadas tem aumentado mais rápido do que a população mundial, mas em virtude de, no mínimo, 3,5 bilhões de pessoas permanecem na mais extrema pobreza. Elas não têm condições de comprar o
única forma, muitas das vezes, é uma gestão de distribuição política governamental. Quero aqui também focar as pestilências, principalmente o surto que abalou o mundo, como SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença do Covid-19, que é o código viral desenvolvido em 2019, que é o síndrome respiratória aguda severa do Médio Oriente, que eu designei como uma arma biológica de destruição em massa, que nunca na história do mundo fomos atingidos por um assassino que matou tantos seres humanos com tanta rapidez. As grandes epidemias hoje, as doenças continuam sem controle. Todos os anos o câncer mata mais de 20 milhões de pessoas. As doenças diarreicas matam mais de 3 milhões de bebês e crianças. E a tuberculose causa morte mais de 15 milhões de pessoas. As infecções respiratórias, sobretudo a pneumonia, mata anualmente 10 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade. E a assombrosa quantidade de 4 bilhões de pessoas, a metade da população mundial, sofre de doenças causadas por deficiência no abastecimento de água ou por água contaminada e por saneamento básico precário. O HIV-Sida é mais um lembrete de que o homem, apesar das suas realizações significativas no campo da medicina, é incapaz de erradicar as pestilências. Homens, o sucesso muitas das vezes é medido pelo salário e a realização pelo que se possui. O materialismo continua a ser uma das forças cada vez mais importantes em grandes sociedades. Jovens que perdem a confiança na escola, na lei, na religião e até nos próprios pais. A vida é tão traumática, tão cheia de sangue e horror, que é preciso ter estômago de ferro para ler as notícias do dia a dia. Diz as experiências da vida. Os jovens parecem não ligar para as suas consequências dos seus atos. Os jovens dizem, em atitude geral, não sei o que amanhã terá, vou conseguir o que quero hoje. Muitas das vezes falta afeição no próprio ambiente em que eles deveriam florescer. O lar de relatos de abuso contra os cônjuges, os filhos, até pais idosos, têm ficado comuns e tornaram-se inquietos. A violência humana não tapa um empurrão, ocorre mais com frequência no círculo familiar de qualquer outro círculo social. Todo o meu esforço canalizo para a vida, não para o equilíbrio, não para certezas. Sigo suportando nas costas o peso da desesperança. É ridículo, dramático, que a humanidade precisa de esperança. Esperança em quê? Em remédios que curam, em poemas que se dão de mão em mão, e as cartas sem respostas, e os becos sem saídas, e a nova hipocrisia, e o Deus dinheiro, e que nos espreita a cada esquina. África, América, Ásia, todas essas universidades de tantos analfabetos, toda a gente sabe a extinção da verdade, sustentando as paisagens esfomeadas. O gatilho já não precisa do dedo de ninguém.